Bem-vinda, bem-vindo ao Por Falar em Lavanda, o podcast onde falamos de aromaterapia, vida natural e saudável, simplificar e onde vou trazer muitas partilhas pessoais com temas que podem ser fora da caixa, mas que tiveram imenso impacto na minha vida e da minha família. Eu sou a Silvia Ferreira, especializei-me em aromaterapia e ajudo famílias a fazer a transição para uma vida mais natural, recorrendo aos óleos essenciais no dia a dia. Descobri os benefícios dos óleos essenciais por causa da minha filha, que estava sempre a ficar doente, e nunca mais os larguei. Se tudo isto te interessa, fica por aqui. Temos muito para conversar. Olá! Então, como estás? Isto hoje está a ser um bocadinho estranho, para mim principalmente, porque caso ainda não tenhas percebido, eu estou a gravar vídeo também. E olhem, eu lutei muito contra esta ideia de gravar vídeo, porque para mim podcast é ouvir, ok? É ouvir. Eu não gosto muito de estar a ouvir um podcast e de repente perceber que estão a mostrar alguma coisa e eu não consigo ver porque naquele momento não consigo estar a pegar no telemóvel ou o que for. Não gosto mesmo disso. E então lutei muito contra esta ideia de gravar, mas, mas eu tenho que ser uma pessoa inteligente, tenho que pensar que esta forma, este formato de podcast com vídeo, ou videocast, que é como lhes chamam, pode ser útil para também partilhar nas redes sociais. Portanto, aqui a ideia é otimizar recursos, otimizar conteúdo e poder utilizar também nas redes sociais, trazer pessoas para o podcast também dessa forma. E pronto, pode ser interessante para alguém, para quem está no YouTube. Não acho que seja muito interessante, porque basicamente sou eu aqui a falar. Isso não é assim muito interessante, não é? Não estou aqui a fazer palhaçadas, nem teatro, nem nada disso. Pronto, sou só eu aqui a falar e está tudo bem, mas realmente reconheço que talvez possa ser útil. No entanto, vai exigir que eu não esteja aqui toda maltrapilha, porque não fica bem. Enquanto que antes estava mais à vontade, não é? Vinha de fato de treino, de cabelo por lavar, o que for, remela nos olhos, macacos no nariz. Agora não posso fazer isso, agora tenho que ser um bocadinho mais séria e estar aqui um bocadinho mais apresentável, não é mesmo? Estou a brincar com vocês, pronto. Quem não me conhece não sabe, mas quem me conhece sabe que eu sou assim brincalhona. Há uns tempos eu comecei a pensar, há uns tempos não, há muito tempo mesmo, que eu tenho vindo a refletir sobre um assunto e é esse assunto que eu vos venho trazer hoje aqui no podcast. Há muito tempo que eu me questiono do porquê de hoje em dia nós vermos uma incidência maior de certos problemas de saúde, certas doenças, certas questões que há 30, 40 anos, eu digo há 30 porque eu tenho 37, quase 38 anos, portanto é mais ou menos há 30 anos que eu consigo ter memória, não é? E conseguir realmente olhar para trás e pensar que havia doenças que eram consideradas doenças muito graves e que era muito raro acontecer, eram raras. Portanto, pessoas com esse problema, como por exemplo o cancro, era muito difícil de nós encontrarmos. Sabíamos de um caso ou outro e era sempre assim algo muito tipo, oh meu Deus, a pessoa X tem cancro. Era grave e não era muito comum. E hoje em dia tornou-se, infelizmente, mais comum. Hoje em dia também, felizmente, a resposta médica é outra e a taxa de sucesso e de cura também é completamente diferente. Portanto, nem tudo é mau, ok? Mas eu tenho vindo a perceber-me ao longo dos anos do aumento de casos
de doenças, não só cancro, mas outras situações, principalmente situações ao nível hormonal, disfunções na tiroide e tudo mais. E podemos alegar que antigamente, ou há alguns anos, se calhar as pessoas não estavam tão atentas, se calhar não se faziam tantos exames, não se procurava tanto as causas, não sei. Isto são achismos, ok? Não é algo estatístico. Podemos alegar isso, certo? Mas eu gostava que cada uma de nós, ou cada um de nós, fizesse este exercício de se colocar na sua pessoa enquanto criança e que tentasse perceber ah, quantas pessoas é que conhecia que tinham uma doença como o cancro ou uma doença do foro hormonal, problemas ou disfunções na tiroide, e hoje em dia quantas pessoas nós conhecemos que têm ou tiveram este tipo de problemas. Que conseguíssemos fazer no fundo esta comparação e facilmente chegamos à conclusão, pelo menos eu cheguei à conclusão, que hoje em dia são muito mais em número. Mesmo pessoas que nós não conhecemos, mas que ouvimos falar, e naquela altura também era muito assim. Nós não conhecíamos, mas ouvíamos falar, e quando alguém tinha um problema grave de saúde, essa notícia também se acabava por disseminar. No entanto, hoje em dia nós temos mais do que nunca mais conforto nas nossas casas, melhores condições de vida do que qualquer outra geração antes de nós. Ok? Temos uma qualidade de vida completamente diferente do que os nossos avós tiveram, por exemplo. Temos casas mais eficazes energeticamente, mais isoladas, não é ainda algo muito geral, nem toda a gente tem, infelizmente, mas mais hoje em dia do que antigamente, que as casas eram de pedra, agora já há muitas casas com peladura, a minha, por exemplo, tem peladura, tem revestimento, portanto tem isolamento, tem uma eficiência energética completamente diferente da casa da minha mãe, por exemplo, ok? Temos em termos de comida também é completamente diferente, em termos da alimentação é completamente diferente. Antigamente comia-se diretamente o que vinha da terra, não havia grandes intermediários. Hoje em dia nós compramos praticamente tudo aquilo que consumimos e temos também uma maior variedade de produtos que nós podemos utilizar. Nós, no nosso corpo, na limpeza da casa, no banho, no que for. Portanto, há muita coisa que mudou ao longo deste tempo, ok? E eu não quero entrar aqui em teorias da conspiração. Há uns anos poderíamos dizer que era uma teoria da conspiração porque ainda não havia grandes estudos a serem realizados sobre isto. Hoje em dia podemos falar mesmo sobre ciência e há muitas pessoas na comunidade científica a falar sobre isto. E falo-vos de disruptores endócrinos. E isto parece assim um grande chavão, um nome muito difícil, muito complicado, nada acessível, mas eu vou tentar, como leiga que sou, não sou médica, ok? Nem sou cientista, sou só alguém que estuda muito, que é estudiosa, consigo ler estudos científicos, perceber a validade dos mesmos e, como referi logo no início, já há muito tempo que este tema é. Eu gosto muito de questionar tudo. Sou naturalmente curiosa. Sou muito. Em inglês diz-se nerd, marrona, no sentido em que eu gosto de ir descobrir as respostas às minhas próprias perguntas e eu tenho muitas perguntas, portanto estou constantemente a procurar respostas para estas minhas perguntas. E esta pergunta surgiu-me, tipo, porquê que isto acontece? Já há muitos anos, agora já se fala mais sobre isto e ainda bem, eu já não estou aqui a dar nenhuma novidade, toda a gente provavelmente já ouviu falar em disruptores endócrinos, se calhar não sabem muito bem o que é ou o que são, mas eu vou tentar, enquanto pessoa leiga, ou seja, enquanto pessoa que não é médica nem é cientista,
explicar, tipo, quebrar isto de forma a que seja compreensível por alguém como eu, que é leigo, ok? Uma leiga a falar para um leigo ou uma leiga também. Se bem que eu sei que há profissionais de saúde que também ouvem o podcast, saibam que, ok, não me quero posicionar enquanto pessoa de referência e autoridade nesta área. Isto é só um tema que me veio à mente, que me preocupa já há muitos anos, que esteve muito na base de muitas mudanças que eu fiz aqui em casa e na minha vida e que eu gosto de partilhar na minha página e que quero partilhar também aqui no podcast e que sinto que faz sentido falar. Sinto que faz sentido falar, continuar a falar e continuar a dar esta informação às pessoas, porque, como eu já disse também, informação é poder. Eu acredito que quando nós temos a informação do nosso lado, nós tomamos melhores decisões, ou pelo menos decisões mais informadas. Ok? Então é disto que se trata. Portanto, os disruptores endócrinos são substâncias químicas que podem ser naturais ou sintéticas, portanto, podem vir da natureza ou podem ser criadas em laboratório, que podem interferir com o nosso sistema hormonal, com o nosso sistema endócrino. E este é o sistema que regula a nossa energia, a nossa fertilidade, o nosso humor, até mesmo o nosso metabolismo e que faz parte de um todo. O nosso corpo tem vários sistemas, mas todos eles contribuem para um todo. E nós estamos bem quando estes sistemas estão em equilíbrio. Se um deles está desequilibrado, isto vai colocar todos os outros em desequilíbrio também. O corpo vai ter que compensar de alguma forma. Faz sentido? Ok. Isto são temas que a própria Organização Mundial da Saúde já reconheceu e há também uma entidade que é Endocrine Society. Deixa-me verificar. Exatamente. Endocrine Society. Sociedade Endócrina. Portanto, uma sociedade criada para falar, investigar a parte endócrina, ok? Do nosso corpo. Duas entidades de referência na área da saúde, especificamente na parte endócrina, como esta sociedade, que já reconheceram esta situação, esta questão dos disruptores endócrinos, ok? Portanto, é ciência, não é teoria da conspiração, ok? Agora falando um bocadinho daquilo que eu entendi da parte hormonal, como é que funciona o nosso sistema hormonal. As nossas hormonas, o nosso corpo está sempre a produzir hormonas, não é? Em várias alturas do nosso dia, todas elas têm uma função, todas elas são importantes, elas são, no fundo, mensagens químicas que o nosso corpo produz, ok? E estes disruptores endócrinos, como o próprio nome indicam, eles vão podem interromper estas mensagens ou a forma como estas mensagens são entregues. Eles podem, eles podem fazer isto de várias formas. Eles podem imitar hormonas, podem bloquear a produção ou podem mexer, interferir na forma como o corpo as processa. Porque há hormonas que não são só produzidas, elas são produzidas, são ativadas, são transformadas, são eliminadas pelo nosso corpo. E alguns destes químicos conseguem interferir com estes processos, ok? Isto não significa que cada produto que nós utilizamos na nossa casa, no nosso corpo, que contenha um componente, um ingrediente que esteja associado aos disruptores endócrinos, ou seja, que seja considerado um disruptor endócrino, vá provocar uma doença. Isto não é eu uso, vou ficar doente, ok? Significa só que o sistema hormonal é muito sensível a este tipo de exposição. E não estamos a falar de uma exposição única, nem estamos a falar de
uma situação que acontece esporadicamente. Estamos a falar de uma exposição que é prolongada, que é crónica, que acontece todos os dias, não é? Porque nós acordamos, vamos à casa de banho, lavamos a cara, usamos um produto para lavar a cara, ou tomamos banho logo de manhã, usamos gel de banho, usamos pasta de dentes, usamos shampoo, usamos um desodorizante, usamos um perfume, usamos um creme para o corpo, usamos um creme para a cara, vamos usar maquilhagem. Isto é mais verdade para algumas pessoas do que para outras. Há pessoas que não usam maquilhagem, outras que usam. No geral, ok, eu por exemplo não uso maquilhagem, é raro usar maquilhagem, mas uso, obviamente, produtos de higiene e de cosmética. Uso produtos no meu rosto, não é? Quero cuidar da minha pele, portanto, uso esse tipo de produtos. Uso uma pasta de dentes, uso um desodorizante, uso tudo isso também. Estes produtos, muitos deles, principalmente os mais convencionais, ou seja, aqueles que encontramos muito facilmente em qualquer estabelecimento comercial, em qualquer supermercado, em qualquer loja, contêm então ingredientes ou componentes que são considerados disruptores endócrinos e são, por exemplo, a fragrância, fragrance ou parfum, perfume, fragrância, aroma também se pode incluir aqui, que são este ingrediente é um daqueles que eu elimino completamente da minha lista, ou seja, quando eu vejo um produto e ele tem este ingrediente, fragrance ou parfum, ou fragrância ou perfume, eu já o elimino. Porquê? Isto para mim é um lapso muito grande. Porque por detrás desta designação estão cerca de 1600 ingredientes que podem ser utilizados naquela formulação, naquele produto, mas que não precisam de vir discriminados, não precisam de vir listados na lista de ingredientes. Ou seja, uma empresa, uma marca decide criar um produto, usa uma série de ingredientes que se incluem nesta lista, de ingredientes que podem ser nomeados como parfum, perfume, e só precisa de colocar, imaginem, usa 10, e só precisa de colocar na lista de ingredientes perfume, um. Então, é enganoso, é enganador para o consumidor, que somos nós, que olhamos para aquele rótulo. Este produto até nem tem assim muitos ingredientes. Tem aqui perfume e tal, mas ok, é algo que está aqui para dar cheirinho, para dar o cheirinho agradável, certo? Muitas vezes não é só esse o caso. De facto, há ingredientes que são seguros e que podem ser utilizados como para perfumar o produto, mas nós não temos nenhuma garantia. Não sabemos se aquela marca, se aquele produto não disser que como perfume utilizamos o ingrediente A, B, C e D, se não disser isso, nós não fazemos a mínima ideia do que está ali. Aquele produto pode ter 10 ingredientes no total, mas só o facto de ter perfume na composição significa que ele pode ter mais de uma dezena de outros ingredientes que nós não sabemos quais são. Então, para mim, este ingrediente é perigoso. Perfume, fragrância. Quando não vem especificado o que é utilizado como perfume ou fragrância, para mim é eliminar. E se tu fores verificar nos produtos que tens em tua casa, tanto de limpeza como maquilhagem, como produtos de cosmética, como produtos de higiene pessoal, shampoos, gel de banho, sabonetes, até mesmo as pastas de dentes contêm aromas, mais o creme de corpo, maquilhagem, quase todos eles têm este ingrediente, perfume ou fragrância. Quando eu fiz este exercício, pensei, bolas, não me digas que eu vou ter que deixar de usar isto tudo. E deixei, mas foi algo gradual, ok? O meu objetivo aqui não é assustar-te e fazer-te acreditar que tu tens que de ontem para hoje trocar, ou de hoje para amanhã trocar tudo o que tens em casa, porque tudo tem perfume e tudo tem fragrância e de repente já não queres usar nada. Eu percebo essa sensação,
mas as coisas podem ser feitas de forma muito gradual e convém que sejam feitas de forma muito gradual, gradual e sustentável, ok? Isto não é para criar alarmismos, é mesmo para trazer consciência, para que comeces a questionar coisas que se calhar até aqui nunca tinhas questionado, ok? Entre estes produtos também existem outros ingredientes que já estão associados, que já são considerados também disruptores endócrinos, como os parabenos e os fetalatos, e que devemos evitar. Ok? O problema não é o uso esporádico deste tipo de produtos. O problema está na exposição repetida e prolongada ao longo do tempo que se vai acumulando. E depois, se nós temos muito stress na nossa vida, se não temos um estilo de vida saudável que nos permita dar ao nosso corpo alguma margem de manobra para ele conseguir lidar com toda esta exposição, ele vai acumulando, acumulando, acumulando e está constantemente a compensar até que chega a uma altura em que ele não consegue compensar, ok? Eu uma vez fiz uma publicação nas minhas redes sociais em que falava precisamente disto, da carga tóxica do nosso organismo, que é muito grande. E na altura eu acho que usei a analogia daqueles bidões de água que têm uma saída de água muito pequenininha. E se nós estivermos constantemente a virar água, ele está a sair a água, mas nós estamos a virar, estamos uma exposição daqui, uma exposição dali, outra exposição daqui, outra exposição dali. Chega a uma altura que o bidão vai transbordar, porque o nosso corpo não tem capacidade de eliminar tudo eficazmente ou com a rapidez necessária, ok? Vai ficar descompensado. Portanto, é disto que se trata, é tentar reduzir e dar espaço ao corpo para poder lidar com as coisas que lhe vão aparecendo e com as quais e que nós não conseguimos controlar, porque há muito na nossa vida que nós não conseguimos controlar em termos de carga tóxica para o nosso organismo, a poluição, aquilo que vem na nossa alimentação, nos produtos que nós compramos. Podemos também fazer escolhas mais conscientes a este nível, claro que sim, mas não conseguimos controlar tudo, não é? Os microplásticos na água, que estão em tudo, que estão na roupa, é difícil de controlar tudo e o objetivo não é controlar tudo. O objetivo é pensar, ok, o que é que eu posso fazer? O que é que está nas minhas mãos? E aquilo que eu compro e trago para a minha casa e uso no meu corpo, por exemplo, e uso para limpar a minha casa, é algo que eu controlo facilmente. E há soluções, há opções, hoje em dia muitas mais do que havia quando eu comecei nesta jornada. E quando eu quis substituir as coisas, na altura a Young Living foi a minha salvação, porque continha lá praticamente tudo aquilo que eu precisava, mas fora da Young Living não havia grande variedade. E hoje existe muita mais variedade. E isso é top, é bom. Nós precisamos de mais variedade de produtos que sejam naturais, não tóxicos, que nos permitam cuidar da nossa casa, cuidar de nós, manter-nos bonitas, com a pele linda, maravilhosa, manter a nossa casa limpa, cheirosa, sem nos fazer mal. Isso é muito importante. Então, trata-se disto. Também há outras coisas que podem contribuir para esta carga tóxica, por exemplo, indo para a cozinha agora, os recipientes que nós utilizamos na cozinha para armazenar a nossa comida, principalmente para aquecer a nossa comida, ou para cozinhar a nossa comida. O micro-ondas, há opiniões controversas em relação ao uso do micro-ondas. Eu uso o micro-ondas, sou sincera, conheço pessoas que não têm e não usam micro-ondas. Fazemos escolhas todos os dias e não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, ok? Eu continuo a usar o micro-ondas, tento não usar com regularidade, mas utilizo. Os recipientes de plástico tentar evitar, isso foi uma coisa que eu tentei fazer, tenho mais recipientes de vidro e são os que eu utilizo. Para aquecer só recipientes de vidro, não utilizo os de plástico sequer. E também as frigideiras, as panelas, por exemplo, comprei recentemente frigideiras de inox, de aço inoxidável,
embora haja aqui uma curva de aprendizagem para as conseguir usar, porque tem aquele problema de se não as aquecermos bem, que a comida fica lá toda colada, isso já me aconteceu, ok? Mas se aprendermos a utilizá-las, isso deixa de acontecer com frequência, ok? Às vezes acontece, porque às vezes não aquece bem a frigideira, mas a verdade é que acontece muito menos. Inicialmente acontecia muito mais. O plástico contém componentes que, com o calor, podem migrar de certa forma para a nossa comida e faz com que nós depois ao comermos a comida estejamos a ingerir esses componentes, que são componentes que nós queremos evitar. Portanto, não aquecer plástico é uma das mudanças mais fáceis de fazer e com maior impacto no nosso dia a dia. Trocar para recipientes de vidro. Também percebi no meu estudo que até o pó da nossa casa pode ser prejudicial. E eu contra mim falo porque eu não me importo com um bocadinho de pó, não sou uma pessoa que esteja constantemente a limpar o pó ou a aspirar, varro com alguma frequência, principalmente as zonas mais movimentadas aqui da nossa casa, que são a sala, a cozinha. Temos uma cadela que vem para aqui para a nossa beira, ela felizmente não larga muito pelo, mas o conselho geral é de que devemos manter a nossa casa limpa, tentar mantê-la sem pó, abrir as janelas para arejar diariamente. Isto é muito importante, manter uma casa ventilada e os difusores ajudam aqui a manter o ar da nossa casa mais limpo, ok? Porque conseguem neutralizar ácaros, conseguem aqui tornar o ar da nossa casa mais puro, mais limpo para nós respirarmos, está bem? Portanto, utilizar os difusores com os óleos essenciais também ajudam neste sentido. Tenho isso a meu favor também, não é tudo mau. No entanto, precisamos também de falar aqui de outra questão que é muito importante, porque há muitas marcas e o marketing aproveita-se especialmente dos nossos medos e dos nossos receios, das nossas dores, digamos assim. Então, nós temos vindo a ver um aumento de produtos mais naturais, não tóxicos, mas também temos vindo a perceber um aumento claro de produtos que não são assim tão naturais, nem são assim tão não tóxicos, mas que são publicitados como tal, porque as empresas se aproveitam do facto das pessoas estarem à procura de produtos mais naturais e enganam deliberadamente as pessoas, criando falsos produtos naturais. São produtos que não são naturais, mas que vêm com um rótulo e com algumas coisas escritas no rótulo que o fazem parecer mais natural. Quando na verdade vamos ver os ingredientes e é um produto convencional igual aos outros. E muitas vezes é vendido mais caro pela ideia de ser mais natural e na verdade não é. Portanto, temos que estar atentos, temos que ser inteligentes, temos que questionar, temos que olhar para os rótulos e ver os ingredientes que estão no rótulo e não a parte da frente do rótulo, que muitas vezes diz 100% natural, com ingredientes naturais. É como aquelas coisas de alimentação sem açúcares e depois vamos a ver e tem um monte de adoçantes sintéticos na composição, que são tão prejudiciais ou mais prejudiciais do que o açúcar. Ok? Portanto, a ideia é não nos deixarmos enganar pelo marketing enganoso, enganador, ok? Há algo, há um termo específico para isto que é greenwashing. Greenwashing é quando as empresas utilizam todo o marketing verde, natural, para vender o seu produto, mesmo ele não sendo natural. E isto é muito importante, porque nós facilmente somos enganados, ok? Portanto, já vos disse alguns ingredientes que vale a pena evitar, o perfume sendo um dos mais comuns e um dos mais fáceis de identificar nos rótulos dos ingredientes. E nós temos alternativas. Hoje em dia, muitas mais. Nós temos produtos de limpeza que são completamente clean, completamente limpos. E posso-vos falar, por exemplo, do vinagre. O vinagre é um excelente produto de limpeza e tu podes-me dizer assim, porque este já foi um argumento meu.
Pá, detesto o cheiro do vinagre. Eu lembro-me da minha mãe me fazer limpar o chão da nossa casa com água quente e vinagre e eu odiava o cheiro daquilo. Horrível. Detestava. Mas hoje em dia eu utilizo o vinagre para imensa coisa. Eu utilizo o vinagre como abrilhantador na minha máquina de lavar a louça, utilizo o vinagre como amaciador na minha máquina de lavar a roupa e podemos aromatizar naturalmente o vinagre, colocando, e isto é muito simples, é tão simples que parece a brincar, cascas de limão ou de laranja no vinagre e deixando durante um tempinho, uns dias, e o vinagre vai ficar com um cheirinho da laranja ou do limão. E depois, quando usamos como amaciador na nossa máquina de lavar a roupa, ao retirarmos a roupa da máquina, ela vai cheirar a laranja ou a limão. É espetacular. Não é um cheiro que perdura no tempo. A roupa não vai ficar sempre a cheirar a laranja. É um cheiro mais volátil, ele vai desaparecer. É natural. Não é um perfume que é feito para se agarrar às fibras da nossa roupa e ficar nela semanas. Tanto que de lavagem para lavagem o cheiro não desaparece. Eu tenho roupa em segunda mão que eu lavo e lavo e lavo e ainda fica com o cheiro do detergente que foi usado. E isto é péssimo, porque nós estamos sempre vestidos, a roupa vai estar constantemente em contacto com a nossa pele. A nossa pele é o nosso maior órgão, é extremamente absorvente, vai absorver tudo o que nela for colocada. E, portanto, vai estar a absorver todos os produtos que nós utilizamos para lavar a nossa roupa também. E se contém esses perfumadores, então esses perfumadores vão ser absorvidos e vão entrar no nosso organismo. Portanto, trata-se de fazer algumas substituições simples. Há aqui uma adaptação. Estamos habituados a ter aquele cheiro intenso na nossa roupa e vamos deixar de ter? Vamos. Mas vamos ter a roupa limpa. E a dada altura, a roupa vai cheirar bem, vai cheirar a lavado. Cheirar a lavado não é cheirar a perfume. E nós fomos levados a acreditar que roupa limpa é roupa que cheira a perfume. Isso não é verdade. Roupa lavada, roupa limpa não cheira a perfume. Roupa limpa cheira a lavado. Ponto. E é um cheiro que se calhar muitos de nós não reconhecem porque há muito tempo que não usamos produtos sem perfume para lavar a nossa roupa. Portanto, sim, vai haver aqui uma adaptação, não te vou mentir, mas vale a pena. Tu vais te habituar e depois não vais suportar o cheiro dos detergentes perfumados. E isso é uma coisa boa, acredita. E nós precisamos de ter especial cuidado com isto, principalmente na gravidez e com bebés e com crianças. Isto é especialmente importante com bebés, porque a pele dos bebés está em desenvolvimento, está em crescimento, é mais fininha, é tudo absorvido pela pele do nosso bebê, é tudo absorvido pela nossa pele, mas um bebê é um ser muito mais frágil e o seu desenvolvimento hormonal é ainda mais sensível e pequenas alterações podem ter um impacto duradouro na saúde desse bebê enquanto criança, enquanto jovem e enquanto adulto. Há coisas que nós temos em adultas, em adultos ou em jovens que se manifestam nessa altura que provavelmente começaram a ser alimentadas quando nós éramos bebés ou crianças. Portanto, sem dúvida que aquilo que fazemos hoje vai ter um impacto no nosso eu do futuro, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Portanto, é algo que vale a pena considerar. Se nós podemos reduzir algo que é potencialmente prejudicial sem grande esforço, sem gastar mais dinheiro, sem simplificando, porque o que eu senti quando fiz algumas trocas aqui em casa foi que simplifiquei a minha vida, deixei de comprar 10 produtos para limpar a casa, agora só tenho um. Tinha um creme de corpo para mim, um creme de corpo para a Iris, um creme de corpo para o Pedro. Tinha um shampoo para mim, um shampoo para a Iris, um shampoo para o Pedro. Tinha um gel de banho que era para nós e tinha um gel de banho para a Iris. E agora tenho um para todos. Usamos o mesmo shampoo. Usamos o mesmo creme de rosto.
usamos o produto de limpeza é para toda a casa. É o Household Cleaner da Young Living. Já uso há 7 anos, quase 8 anos. Se calhar estamos em fevereiro, vai fazer 8 anos. Não troco, adoro o cheirinho, adoro a forma como limpa. É o produto natural mais eficaz que eu já utilizei na limpeza. É, e eu já usei vinagre também. Prefiro usar o household Cleaner, o Thieves, porque adoro. É super eficaz. Vidros, chão, madeiras, tudo. É espetacular, dura imenso tempo, porque ele vem muito concentrado, nós diluímos em água. É tão fácil de usar, é tão fácil de fazer estas trocas. Porquê é que nós não as fazemos? Porquê é que resistimos tanto? Vale a pena pensar sobre isto, vale a pena ponderar sobre isto. Então, tenho um desafio para ti, para terminar. Vamos terminar, prometo. Tenho um desafio para ti. 5 passos para os próximos 30 dias, para o próximo mês. 5. São coisas simples. Não olhes para mim de lado. São coisas fáceis de fazer, ok? Primeiro, não aquecer plástico. Vamos aquecer a nossa comida em recipientes de vidro ou de cerâmica, próprios para aquecer. Elimina os ambientadores sintéticos da tua casa. Aqueles ambientadores que tu tens, aqueles puffs que estão constantes. Eu também quero a minha casa a cheirar bem. Eu também quero. Sempre quis. Eu ia com o Pedro ao IKEA de propósito comprar velas perfumadas para a nossa casa, espalhava as velas por todo o lado, acendia todos os dias porque adorava o cheirinho. O meu marido tinha enxaquecas todos os dias. E sabes o que é que nós mudamos em nossa casa, sem sequer pensar nisto, da questão das enxaquecas? Foi quando eu comecei a usar os óleos essenciais e substituí as velas e esses ambientadores pelos difusores com os óleos essenciais e o meu marido deixou de ter enxaquecas. Mais nada na vida dele mudou. O stress no trabalho é igual e nós associávamos muito ao stress no trabalho. O stress no trabalho é igual. É raríssimo ele ter enxaquecas, ele tinha enxaquecas todos os dias. Eu acredito, hoje, olhando para trás, acredito profundamente que o ambiente da nossa casa estava a contribuir para isso. Nós passamos muito tempo em casa, passamos muito tempo fora de casa, mas quando chegamos a casa, eu pelo menos quero sentir que estou num ambiente que é seguro e que está a promover a minha saúde e não o oposto. Então, tentar eliminar ambientadores sintéticos, aqueles perfumadores, ambientadores por todo lado, porque queremos a casa a cheirar bem. Nós temos outras formas mais naturais de o conseguirmos fazer. Nós podemos fazer um micado com óleos essenciais, podemos utilizar um difusor com óleos essenciais, abrir as janelas, fazer um spray para a divisão com óleo essencial e pulverizar nos sofás, nos cortinados, nas colchas, no colchão, nas nossas roupas. Fácil. Terceira, simplificar o que usamos no nosso corpo. E esta aqui parece simples, mas se calhar tu vais pensar: opá, como é que eu faço isso? Por onde é que eu começo? O que é que eu faço? Olha, por exemplo, tomas banho com um gel de banho. Compra um gel de banho neutro. Juntas umas gotinhas de óleo essencial. Dá para toda a família. Outra mudança simples, se usares, por exemplo, sabonete, há sabonetes naturais, imensos sabonetes naturais. Vê a lista de ingredientes, porque muitos sabonetes naturais contêm perfume na composição. E já não são naturais se contêm perfume na composição. Vou-te contar uma história engraçada. Eu adoro ir à viagem medieval, em Santa Maria da Feira. Estou lá batidinha, todos os anos, se me quiseres encontrar, primeira semana de agosto, viagem medieval. Vou várias vezes. Há lá muitas barraquinhas, ok? Muitas barraquinhas com produtos naturais. Algumas efetivamente são, outras não. E eu consigo identificá-las pelo cheiro. Há uma que eu não me lembro do nome, mas é muito grande e vende muitos sabonetes, mas tu vais a passar e tu sentes um cheiro intenso. A perfume. Aqueles produtos têm perfume e vem na composição, está lá na lista dos ingredientes, perfume, fragrância. São vendidos como naturais.
Eles não estão a enganar ninguém, porque está ali na lista de ingredientes, certo? Mas as pessoas estão ali, acham que aquilo é tudo natural, se calhar nem olham para a lista de ingredientes. E cheira super bem. Epá, estou a usar um sabonete natural, 100% natural, que cheira super bem. Espetacular, adoro isto. Para o ano vou comprar mais, para o ano vou-me abastecer aqui. E depois tens outra barraquinha mais abaixo ou mais acima, que o cheiro já não é assim tão intenso. Pá, qual é a diferença? A diferença é que os que não têm um cheiro tão intenso não usam perfume na composição dos produtos. E o outro que tem um cheiro mais intenso é flagrante, é muito fácil de perceber, mas para quem não está dentro do tema, nem pensa nisso, nem questiona isso. Portanto, se queres usar um sabonete natural, certifica-te que não tem perfume ou fragrância. E é possível teres um sabonete que cheira bem sem ter fragrância sintética. É possível, eu uso. Podes fazer um sérum para o vosso rosto que dá para toda a família. Até a minha filha começou a usar. Água floral é um ótimo tónico para a pele, por exemplo, e muito mais. Óleo de coco é um excelente hidratante para a pele, super barato, dá para toda a família. Óleo de amêndoas doces. E se quiseres dar uma gracinha, pões umas gotinhas de óleo essencial, de um óleo essencial que tu gostes, de lavanda, de elemi, de laranja, orange, de laranja doce, mais frankincense, de um óleo que tu gostes, colocas umas gotinhas e dá logo outra vida àquele produto. Super simples, dá para toda a família. E só aqui deite 4 ou 5 trocas que vão simplificar nos cosméticos, vais comprar menos, porque dão para todos em casa. E são mais eficazes do que aqueles que tu usas, muito provavelmente. Porque eu também já usei imensos cremes no rosto, já usei imensos cremes para o corpo, tinha sempre a pele das minhas pernas super seca, principalmente no verão. E os produtos, o que eu sentia era que os produtos não me hidratavam a pele. Muitos deles criam uma película que dá a sensação de que a pele está hidratada, mas na verdade não hidratam em profundidade, portanto a pele não está hidratada. Claro que temos que beber água para hidratar a pele, né? Mas nem todos os produtos convencionais são bons e fazem o que prometem fazer. Depois também temos toda essa questão. Olha, outra troca. 4. Disse que eram 5. Ok? Não aquecer em plástico. Eliminar os ambientadores sintéticos da tua casa. Simplificar nos cosméticos. Já te dei aqui um monte de sugestões para tu fazeres isto. Trocar um produto de limpeza. Pode ser substituir o amaciador por vinagre aromatizado com cascas de laranja, por exemplo. Pode ser isso. Pode ser trocar o teu produto de limpeza por um que tu faças em casa, com vinagre também. Ou podes trocar pelo Thieves Household Cleaner também, ótima opção. Se tens conta na Young Living, tens essa opção também. Se não tiveres, podes pedir a alguém que tenha conta. Podes falar comigo que eu ajudo-te a comprar, se for necessário. Excelente troca, dá para fazer mil e uma coisas com um produto. Com este produto. Vais fazer tudo. Bicarbonato de sódio também é um ótimo produto para teres em tua casa, para fazer limpeza. Eu faço uma pasta com bicarbonato de sódio e o Thieves Household Cleaner, o líquido de limpeza natural da Young Living. Coloco uma tampinha numa quantidade grande de bicarbonato de sódio, guardo num frasco de vidro e depois fica tipo uma pasta, mexo muito bem, fica tipo uma pasta que eu utilizo para limpezas difíceis. Por exemplo, a banheira, quando fica assim suja ou um bocadinho gordurosa, limpa-se super bem. A pia da cozinha, quando também está muito suja, por causa de ter ali a louça suja, top. Sanitas, portanto, limpeza da casa de banho, top. Base de duche, incrível. Podes fazer também com bicarbonato de sódio e óleos essenciais, de limão, por exemplo, ou laranja, e colocar nos tapetes para higienizar e limpar. E, no fundo,
dar um cheirinho bom e natural aos teus tapetes, depois aspiras tudo, pá, dá logo outro ambiente à divisão. Esquece. É top, para deixar aquela divisão a cheirar super bem. Adoro fazer isso também. Portanto, muito fácil de fazer isto também, trocar um produto de limpeza. E a última também é super simples, que é ventilar a casa todos os dias. Pelo menos 10 minutos. Abre as janelas, deixa o ar circular pela casa, mesmo que esteja a chover. Não faz mal nenhum, não traz mais umidade para dentro de casa, não é por aí, ok? E ajuda a renovar o ar e isso é super importante. Todos os dias abrir as janelas e deixar a casa arejar. Pelo menos 10 minutos. Vamos tentar cumprir e depois partilha comigo, que eu quero saber, está bem? Eu quero que tu fiques com esta ideia na tua mente, que é mesmo importante. Não é sobre perfeição, não é sobre fazer tudo perfeito. Não é sobre tu conseguires concretizar tudo hoje ou amanhã. É sobre tu pensares, ok, vou começar por aqui e vou fazer isto. É sobre ter intenção, ter uma maior consciência, tomar decisões mais informadas, tornar a nossa casa num lugar seguro, num lugar que nos protege e não num lugar que está a sobrecarregar o nosso corpo de forma muito silenciosa. Vale a pena fazer estas pequeninas mudanças porque elas vão ter um impacto muito grande no nosso bem-estar. A médio, longo prazo, arrisco-me a dizer a curto prazo. É algo que tu vais sentir muito rapidamente. Porque são as pequeninas mudanças, são as mudanças mais pequeninas que conseguem transformar a nossa vida. Não são aquelas grandes mudanças. Basta uma pequena mudança para conseguirmos transformar verdadeiramente a nossa vida. Muito obrigada por ter estado aqui a ouvir-me durante este tempo todo. Espero que tenhas gostado e vemo-nos no próximo episódio.